vereador Estela Almagro usou a tribuna da Câmara, antecipou uma intenção do Noroeste de trazer a transferência do ginásio panela de pressão à Prefeitura Municipal de Bauru e disse que a Câmara deve ser protagonista, participar desse debate que, por hora, se concentra ainda no Palácio das Cerejeiras. Não é novo esse debate em torno da utilidade pública para o ginásio panela de pressão. Nós já tivemos momentos na história, na gestão do ex-secretário de Esportes, o Batata, na parceria em permuta de dívidas, né, em compensação de dívidas do clube, na época o Noroeste também, para locação do espaço e concessão também para que o Bauru Basquete, à época, pudesse utilizar a estrutura. A grande questão é que partes da estrutura do Panela se encontra tombado. Então, você tem uma preservação histórica e você tem aí um apego cultural com o espaço. Isso é um ponto. O outro ponto é que essa é uma estrutura cara de ser mantida, difícil de ser modernizada e adequada, porém, com um sentimento coletivo de preservação dela. Então, nós temos que enfrentar essas falsas dicotomias pelo caminho e os 5 anos de mandato da prefeita Suelen Rosim já deixa inequívoco que o governo não tocou da maneira adequada. Então, o que nós consideramos importante? Qual é o instrumento jurídico que poderia permitir que o Noroeste finalmente pudesse se libertar de um número de dívida, um valor, um numerário alto, elevado ainda, tanto de impostos quanto de dívidas com o Departamento de Água e Esgoto, para que esse ginásio, que não é do interesse nesse momento do Esporte Clube Noroeste, mas no momento ele é de extremo interesse para o Bauru Basquete, e não tem servido do conforto necessário nem para quem usa para jogar, nem para quem usa para prestigiar o basquete. Então, você tem lá 15, 20 sanitários femininos, por exemplo, onde 90% estão interditados, você tem 1 ou 2. Então, você tem um desconforto para o público que paga, que quer prestigiar, e você tem que valorizar isso. Como enfrentar isso? Nós temos que colocar à mesa, e para isso eu estou provocando a Comissão de Esportes do Poder Legislativo, já falei com o vereador Marcelo Afonso, e estamos notificando, chamando, convidando, né, para que venha para uma reunião conosco, nesta quarta-feira, o presidente do Noroeste e o presidente do Bauru Basquete com as suas equipes, tanto jurídica quanto financeira, para um debate com a nossa Comissão de Esporte, aberta a todos os vereadores da casa. Nós faremos isso ainda nesta segunda-feira, para que, reunidos, nós possamos entender os valores, os numerários, as intenções de ambas as equipes, para que a gente possa, num segundo momento, estar sentando com o Poder Executivo, com o seu jurídico e o financeiro, e buscarmos o caminho para resolver. Eu acho perfeitamente possível que uma transação como essa possa acontecer no melhor interesse do esporte local e no melhor interesse da comunidade, que também quer a preservação do ginásio panela de pressão, que é um xodó da cidade. E assim, aqui como parte do plenário da Câmara Municipal, com esse madeiramento raro, não é? O ginásio panela de pressão é um símbolo da ferrovia, não só por como começou a história da doação daquela área, mas por toda essa estrutura gigantesca de ferro e de madeira que faz parte dessa contribuição histórica, né, dos ferroviários, dos operários ferroviários para a cidade de Bauru. Então, há razões, há mecanismos jurídicos, nós só temos que encontrar de maneira muito adulta, muito responsável e rápida, porque a situação do Bauru Basquete pode se complicar muito já nas próximas semanas. Então, nós não podemos aguardar um longo tempo. É buscar os mecanismos corretos, sentar para um diálogo republicano e envolver o gabinete da prefeita nessa discussão para que a gente possa construir um bom acordo, e acho que a prefeita tem todas as condições de entender essa demanda e de anuir esse encaminhamento que a gente pode construir aqui a muitas mãos, envolvendo os dois clubes. O vereador aproveitou o espaço na tribuna para fazer uma denúncia de contratação de um advogado caro, com honorários caros, gabaritado pelo Valmir Braga, que foi um dos protagonistas do caso hacker amplamente discutido aqui na Câmara. E nós não podemos, e eu jamais vou permitir que a cidade esqueça essa violência praticada contra o nosso mandato e contra a minha pessoa. Até porque o hacker confessou aqui, nos procedimentos da casa, que este cunhado da prefeita Suelen Rosim tinha um plano de dar cabo da nossa vida. Isso é muito sério numa democracia, em pleno ano de 2024, quando tudo isso
veio à tona. A gente percebeu um movimento naquela oportunidade de, olha, não é comigo, é com outra esfera, é com a outra esfera, e foi jogando esses cravos de Jó, jogando o caxangá para cá e para lá, mas agora, no primeiro trimestre, nós tivemos uma decisão do Ministério Público Federal e do ponto de vista do crime praticado pelo Valmir, que é o crime cibernético, que restou provado, inclusive com os recibos de pagamento, ousadia absurda de quem trabalhava com a certeza da impunidade, e a partir disso ele fez vários gestos nos bastidores que nós descobrimos. Um deles é buscar colocar-se como terceiro interessado na ação ou no procedimento da Corregedoria, onde o irmão dele, o Pimenta, que é um policial da cidade de Araçatuba, envolvido no debate da Raio-X, não é? E que é alvo de investigações por conta de toda essa relação de bastidores perniciosa, né? De corrupção, de chantagem, de extorsão pesadíssima, onde eu e o jornalista Nelson Gonçalves acabamos nos tornando parte de forma involuntária pelo interesse do cunhado da prefeita, não é? Em calar a minha boca e calar também a voz do jornalista. E aí a gente descobre, nessas últimas semanas, que ele contratou um dos maiores advogados do país, ou seja, como é que um desempregado contrata um dos mais gabaritados advogados na atuação criminal, quando envolve figuras políticas, com quais mecanismos, né? A prefeita tem buscado desde o começo isentar-se desta relação, dizendo que o crime praticado por ele, ela não reconhece, não é? Mas tanto há que ele pede para se habilitar como terceiro em um processo onde o irmão está sendo investigado, porque ele sabe que as consequências virão. E eu não vou dar trégua para isso, porque foi contra a minha vida e contra a minha liberdade, foi contra o meu mandato que o povo me ofertou. E a democracia balança e fragiliza por inteiro, quando um cidadão ou uma cidadã eleita sofre esse tipo de ataque. E aí é inexplicável que alguém de tão alto calibre esteja sendo pago por alguém que não tem nem mesmo renda fixa comprovada, até porque ele perdeu o emprego quando nós levamos a denúncia para a LESP dos crimes praticados por ele. Então, não podemos deixar Bauru esquecer isso, não é? Nós temos que continuar em cima, e esse indiciamento por parte da Federal foi fundamental para que a gente continue mantendo a esperança de que quem comete crime nesse país tem que ser responsabilizado, principalmente quando atenta contra a democracia. Muito obrigada. Vereadora Estela Almagro, conversando conosco aqui para a TV e Rádio Câmara Bauru.